Bom, aula passada a gente quase terminou a formatação, né, do projeto de TCC. Falamos sobre toda a estruturação, todas as partes que tem que ter, elementos pré-textuais, pós-textuais, como é que a gente formata cada um deles, né? Inclusive, como é que a gente numera, né? Mostrei para vocês aquela numeração progressiva. Ficou faltando só detalhes mesmo dessa formatação, que seria esse item 4 aí. Inclusive, eu disponibilizei essa aula lá no portal para vocês. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que está lá. Que é esse item demais formatações. São coisas mais geralzonas mesmo. Vou passar para esse item rapidamente, e aí a gente fala Boa sobre noite. isso. Vou abrir também aqui a, o nosso projeto, né, que a gente tem feito juntos, para aplicar nele, se é que ele já não está, né, com algumas dessas formatações. Então, demais formatações do projeto. Pessoal, e entendam que fazendo o projeto, essa formatação do projeto, muito do que a gente está fazendo aqui será da mesma forma para o TCC, tá? Então, não muda muita coisa, não. Inclusive, esse item aqui, demais formatações, é a mesma coisa que vocês farão lá para o TCC também. Então, a importância de vocês fazerem aí os seus. Então, tamanho da folha, folha A4, margens esquerda e superior com 3 centímetros, direita e inferior com 2. Isso aqui tudo eu vou mostrar daqui a pouco lá no nosso documento, hein? Coluna única, né? Então vai ter só uma coluna, às vezes tem trabalho, né? Tipo jornal, né? Que tem 2, 3 colunas, até mais. Aqui não. É coluna única, é um texto único, como a gente tem feito. E orientação na forma de retrato, né? Ou seja, é a folha de comprido, né? Não a folha deitada. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente configura tudo isso aí, ou confere, né? Se está tudo configuradinho. Às vezes já até tá, porque muitas dessas configurações aqui do layout da folha já são as configurações originais, né? Do que o Office traz para a gente. Mas vamos conferir. Então tá aqui o nosso trabalho, nosso projeto. E aí a gente está falando sobre layout da folha, né? Então a gente vai aqui em layout. Layout, em cima. Ok? E aí aqui tem a margem, orientação, tamanho. A primeira que eu mostrei para vocês era o tamanho. Então o tamanho, ó, folha A4. Tamanho de uma folha A4. Está selecionado já, A4 aqui. Ok? Se não tiver selecionado, muda para o A4. Só clicar, ele vai para o corpo para o texto inteiro. Se vocês quiserem clicar nessa setinha aqui, é bom também, ó, porque ela abre uma configuração para a gente já fazer de tudo. Layout, ó, papel A4. Selecionei A4 aqui. Margem, tudo aqui bonitinho. Ok? Beleza. Margens. Esquerda e superior 3 centímetros, ou seja, a esquerda do lado esquerdo aqui, do lado de cá, e superior. Quanto? 3 centímetros. Venho aqui nas margens. Margens. Aqui não tem. Tá vendo que aqui não tem esse padrão? Esquerda e superior. Ó. Superior, esquerda, inferior, direito. Não tem 3 centímetros para superior e esquerda. Aí eu vou ter que fazer uma personalizada. Vou clicar aqui embaixo. Clicar aqui embaixo. Beleza. Aí me mandou para a margem. Então, só ver do slide, né? Margens esquerda e superior 3 centímetros. Beleza. Superior 3 centímetros. Esquerda 3 centímetros já está. Direita e inferior 2 centímetros. Vou ter que alterar aqui. Ó. Inferior, direita 2 centímetros. E aí eu posso optar aqui, eu tenho que colocar no documento inteiro. No documento inteiro. Que essa é a formatação que a gente vai seguir em todo o nosso documento. Ok. Ele alterou automaticamente aí para mim. Pode não parecer porque foi alterações bem pequenas. Mas houveram essas alterações, tá? Beleza. Coluna única. Já está a coluna única, né? Se a gente for escrever alguma coisa aqui, ó, vai estar em coluna única.
que seria coluna não única? Vou mostrar aqui para vocês. Seria aqui, ó. Layout colunas. Tá vendo aqui? Colunas. A gente pode escolher uma, duas. Se fosse duas, tá vendo que dividiu em duas? Se fosse três, dividiu em três. Mas é coluna única para nós. Ok? Deixa eu ver se tem dúvida. Beleza, tranquilo, Pedro. Tenta arrumar aí e volta. Orientação retrato, que é o que já está também. Ó. Retrato, né, que é essa folha em pezinha, né? Não é a folha deitada. Perfeito. Beleza, configuramos aí essas configurações básicas. Vamos voltar lá para o trabalho. Em relação à fonte, a gente tem algumas opções. Ó. O estilo pode ser Times New Roman ou Arial, vocês escolhem. Eu, pessoalmente, eu prefiro Times New Roman. O tamanho padrão é 12, mas em algumas condições, em alguns momentos, beleza, mas em alguns momentos a gente vai utilizar uma fonte menor, a gente vai utilizar uma fonte de 10. Para a legenda, quando a gente for fazer uma citação direta maior que 3 linhas, também eu vou mostrar isso hoje, nota de rodapé, fonte bibliográfica, ou seja, lá nas referências bibliográficas, ou seja, em algumas situações eu vou utilizar uma fonte menor, mas para a grande maior parte do meu texto eu vou utilizar o tamanho 12, ok? Vamos lá. Cor preto, claro, né? O documento tem que ser de cor preto. Negrito, quando é que eu posso ou vou utilizar negrito? Ó? Presente na capa. Então, a capa é toda negritada, né? Folha de rosto também tem, não tudo, eu vou mostrar, mas também tem. O sumário também vai conter negrito. Nome das sessões, então, introdução, objetivos, hipótese, material e métodos, né? Isso são as sessões. Nome das sessões a gente vai colocar em negrito também. E as numerações também colocamos em negrito, né? As numerações dessas sessões. 1, introdução. 2, objetivo geral. 2.1, objetivo. Tudo isso em negrito, tá? Itálico, a gente vai utilizar para os nomes científicos de animais, nomes científicos de plantas, nomes científicos de pragas, enfim, insetos, roedores. Sempre que a gente for utilizar o nome científico, itálico. E termos não traduzidos de outras línguas. Né? Então, tem alguns termos, principalmente da língua inglesa, né, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né, falado, download, check-up, isso são termos em inglês. Existem as traduções desses termos, só que a gente não prefere utilizar o termo em inglês. Né? A gente pode escrever esse termo em inglês? Pode. Aí você coloca em itálico para mostrar que é um termo de outra língua que eu usei ele da forma original, não quis traduzir. Né? Checklist até acho que já tem, né? Upload, download, checkup, enfim, checkout, check-in. Título também é tudo tamanho 12, tá? O que vai ser tamanho 10? Só essas exceções aqui que eu mostrei para vocês. As legendas de tabela, legenda de figura, de quadro, as citações diretas, né? Um tipo de citação que eu vou mostrar hoje, inclusive, aí eu reduzo para 10 também. Nota de rodapé, as fontes bibliográficas, o resto tudo é 12. Então, eu só vou ter duas opções, ou é 12 ou é 10. Ok? Vamos lá no documento para ver se está configurado ou se a gente tem que mudar. Beleza. Então, aqui está Times New Roman, ok. Poderia ser Arial também, né? Eu prefiro Times New Roman, mas tudo bem, se vocês preferirem o outro. Mas aqui está Times New Roman. Tá tudo 12, ó. Tá tudo 12. Vamos ver. 12. Tudo 12. 12 também, folha de rosto, figuras, lista de tabelas também, sumário está 12? Está 12. Corpo do texto também está 12. Se eu fosse escrever aqui, ó,
estaria 12 também. Perfeito, está todo 12. Se eu quiser configurar tudo para 12, ó, vem aqui, ou seleciono tudo e mudo para 12 aqui manualmente. Se eu vier aqui, eu também consigo, ó, nessa setinha aqui. Nessa setinha aqui também eu consigo. Ok? Selecionar aqui, ó. Fonte, cor, qual o estilo, né? Se tem algum negrito, itálico, o tamanho. Beleza? E aí eu posso, inclusive, definir como padrão. Aí o meu documento não vai ficar mudando isso. Se eu definir como padrão aqui, ele vai sempre, independente do que acontecer, ele vai utilizar esse aqui como padrão. Vai ficar trocando em alguns momentos, ele acaba trocando isso aí, se não estiver definido isso aqui como padrão. Vou definir como padrão. Somente esse documento, ok. Beleza. Agora está padrão aí, Times New Roman. Bom, vamos ver. Então, o tamanho está ok. Eu não tenho ainda, né, no meu corpo aqui, eu não tenho uma figura para colocar legenda, não coloquei nada que me faria diminuir essa fonte, né? A cor está preto. E o negrito? Negrito, vamos ver aqui, ó. As seções estão em negrito, as numerações também, ó. 6, cronograma. Tá tudo em negrito. Deve realmente estar tudo em negrito. Os números e os nomes das seções estarão sempre em negrito. Vamos ver se o sumário está em negrito. Está em negrito. O sumário está em negrito também. Beleza. Folha de listas. Ok. A numeração aqui da lista está em negrito. Então, isso aqui também tem que vir em negrito. Lista também. Folha de rosto está em negrito. A capa também. Não estava não, sabe? É como eu defini como padrão. Vocês lembram que eu defini ali como padrão? Eu acabou mudando para tudo. Mas se eu der um Ctrl Z aqui, ó, não estava. Eu coloquei propositalmente sem negrito. Olha só. Ó. Aí a minha capa não estava com negrito. Vou selecionar tudo. Capa. Folha de rosto. E vou colocar em negrito. Beleza. Ótimo. Tudo certo aqui, então. Tudo certo aqui. Vamos só conferir. Ok. Belezinha, belezinha. Show. Deixa eu dar um Enter aqui. Ok, perfeito. Vamos voltar lá para o... Será que tem nome itálico aqui? Não tem, né? Não adicionei nada, não adicionei nenhum nome científico, mas não tem nada em itálico aqui para colocar. Beleza, voltamos aqui. Vamos ver o que a gente tem mais de configuração, né? Formatação básica do projeto. Espaçamento entre as linhas. Espaçamento de 1,5 para o conteúdo das seções e a maior parte dos textos. Beleza, então a maior parte do tempo, esse é o espaçamento que eu vou utilizar, né? De 1,5. Vamos ver aí quando é que eu não vou utilizar o espaçamento de 1,5, ou seja, quando é que eu vou utilizar o espaçamento simples. Espaçamento é o espaço entre uma linha e a outra, tá? 1,5 é maiorzinho, o simples é mais coladinho. Então, o padrão para o conteúdo das sessões, conteúdo da introdução, conteúdo da revisão, conteúdo da, sei lá, da metodologia, tudo isso vai ser de 1,5. Quando é que a gente vai ter que utilizar o simples? Para as referências, para as legendas, para as citações também diretas maiores que 3 linhas, eu vou mostrar já já o que é isso. Nas notas de rodapé, fontes bibliográficas, e na folha de rosto. Tipo de projeto, naquele espaço que a gente coloca, tipo de projeto, instituição que será submetida, objetivo dessa submissão, nomes do orientador e co-orientador. Beleza, vamos ver lá, vamos ver lá. Fica mais fácil mostrar do que só falar, né? Então, beleza, vamos escrever um texto aqui, só para a gente ter uma noção aqui de como é que ficaria. Vou ver um texto aqui. Sem negrito, né? Porque no texto não tem negrito. Tá, então esse aqui é um texto.
Beleza. Então tem um texto aí, está em negrito, eu vou retirar. Vamos supor que isso aí seja o conteúdo de uma parte nossa aí. Beleza? Como é que eu configuro isso? Como é que eu configuro isso? Aqui está no corpo do texto. O corpo do texto é sempre o espaçamento 1,5. Posso selecionar aqui, eu posso selecionar o texto inteiro, tá? Venho aqui, ó, ou clico com o botão direito e vou em parágrafo, ou venho aqui em cima, ó, nessa bolinha, nessa setinha aqui, e clico aqui, tanto faz. E aí ele vai me dar aqui, ó, olha o espaçamento. Espaçamento entre as linhas, tá 1,08, tá errado. Tá errado, tá? O espaçamento é simples. Eu simplesmente clico aqui na setinha do espaçamento, clico em 1,5. 1,5. Posso retirar isso aqui também, ó, que é o espaçamento entre o Enter, quando eu aperto o Enter, né? 0 aqui do lado, coloco 1,5 aqui. Vamos ver qual que é a diferença que dá. Viu? Que ela aumentou o espaçamento entre as linhas. Vamos, se fosse simples, venho aqui, simples. Fica mais apertadinho, fica mais difícil de ler. Por que a gente altera isso? Para ficar mais agradável a leitura. Quando a gente aumenta aqui para 1,5, espaçamento de 1,5, fica bem mais agradável a leitura. Ok? Vou mudar tudo aqui, ó. Vou mudar do documento inteiro. Vou mudar do documento inteiro. Como é que eu mudo do documento inteiro? Fácil. Não preciso posso selecionar tudo até lá embaixo? Posso, mas não é necessário. Eu faço padrão, ó. Venho aqui no parágrafo, aqui novamente, na setinha, e aí vai abrir aqui. 0 aqui, ó, zerei aqui, seleciono 1,5. Ótimo. Que vai dar um problema, hein? Ó, o problema que vai dar. Definir como padrão. Uf, somente esse documento. Ok. Vamos ver. Beleza. Beleza. Estabeleceu o espaçamento de 1,5 para tudo. Para tudo. Está tudo no 1,5 agora. Como ele estava menor e foi para 1,5, vocês viram que deu uma desformatada no meu trabalho? Porque eu não comecei ele com o padrão. Por isso que é importante a gente já começar o trabalho tudo certinho. Como eu comecei ele um pouco mais avacalhado, ele acabou saindo um pouquinho do padrão. Beleza, é só consertar. Ó. Vou tirar uns espaços aqui. Vou dar um Enter aqui. Beleza. Então é mais fácil a gente começar, antes de começar a escrever qualquer coisa, alterar tudo primeiro, depois Sim. começar a escrever e depois mudar só o que for necessário, porque tem um espaçamento que muda, né? Perfeito. Exatamente, pelo menos o esqueleto, que é isso que a gente montou aqui, esse esqueleto, né, do trabalho, é melhor já deixar ele redondinho, né? E aí, porque aí a gente precisa fazer poucas alterações depois. Aqui ele já está no padrão, o que eu estou fazendo aqui é só dando uns enters, porque ele saiu um pouco, né? Veio um pouco para cima, o outro veio para baixo. Estou só ajustando um pouquinho. Daqui a pouco, ó, vou dar mais um enter aqui. Está dentro do padrão de novo, tudo em 1,5. Está tudo em 1,5. E aí, tem alguns que a gente sabe que não, que vão ser espaçamentos simples, né? Aí, quando tem a exceção, é que a gente vai lá e muda. Vou mostrar ali, por exemplo. Vou mostrar ali um exemplo. Deixa eu dar mais um. Beleza. O cronograma foi para baixo. Tá? Referências. Ótimo. As referências, ó, se a gente olhar lá no meu, na aula, no slide, e aí essa aula é para isso, né? Para vocês irem consultando conforme as dúvidas vão surgindo. Vamos supor que aqui eu tenho várias referências. As referências é uma exceção, né? Fontes bibliográficas é espaçamento simples. Beleza, então aqui eu sei que é espaçamento simples. Seleciono tudo aqui. Venho aqui, mesma coisa, ó. Venho aqui na setinha. Troco de 1,5 para simples. Tá pronto, ó. Tá vendo? Que ele é mais
mais achatadinho. Para ficar mais bonitinho, vou dar um Enter aqui, tá? Ó, alterou aqui embaixo. Ele vai alterando. Conforme eu vou adicionando, né, coisas, eu vou alterando, ele vai alterando um pouquinho. Qual outro local aqui que nós já temos que é exceção? Referências, fonte bibliográfica, legenda a gente ainda não tem, citação maior que 3 linhas a gente não tem ainda, nota de rodapé também não, folha de rosto. Então tem um espaço, tem um elemento na folha de rosto aqui, que é espaçamento simples, ó, que é essa parte aqui, ó, onde fala o tipo de projeto, para quem que foi apresentado, vai ser apresentado, submetido, com qual objetivo, e os nomes dos orientadores e co-orientadores. Mesma coisa. Seleciono aqui, posso clicar com o botão direito, né, parágrafo. Ou então vir aqui em cima, parágrafo. De 1,5, passo para o espaçamento simples. Beleza. Show. Ótimo. Se quiser, posso dar um enterzinho aqui para ficar mais organizado. E aí, desconfigurou mais um pouquinho, beleza, mais um enter aqui, tá pronto. Ô, Guilherme, Salvar. Oi? te interromper um pouquinho, eu acho que, não sei, às vezes você já até falou e eu não estava na aula algum dia que você falou. Tem Eu vi problema agora não. essa parte do orientador e eu tive conversando com um professor e ele falou que parece que tinha que te passar sobre o tema do trabalho, que você ia repassar para os orientadores depois, de acordo com as matérias. Vou falar um pouquinho disso já já, quando a gente acabar. Na verdade, já até acabou. Só vou recapitular aqui, aí eu vou abrir um slide aqui para vocês verem essa questão dos orientadores. Beleza? Já já. Beleza, ó, e aqui é isso. E aí a gente finaliza o nosso esqueleto, não tem mais nada. Então é só vocês consultarem essa aula mesmo, porque conforme vão surgindo os outros elementos, conforme vocês vão preenchendo aqui o seu esqueleto, né, o esqueleto do seu projeto, aí as dúvidas vão surgindo, né, os elementos vão surgindo, aí as dúvidas vão surgindo, vocês vão consultando tanto a referência que eu postei para vocês no portal, quanto as minhas aulas, quanto a minha aula, né, porque essa aula ela tem basicamente todas as regras, assim, pelo menos 95% das regras estão aqui. E eu vou fornecer esse modelo aqui também para vocês. Tá? Eu vou postar lá no portal de vocês esse modelo aqui. Beleza? Então, vou só ajustar aqui um pouquinho. Aqui tá bonitinho. Acho que eu vou até deixar isso aqui, só para a gente ter uma noção, né? Vou até deixar. Tá redondinho. Tá redondinho. O que pode ter de variação aqui? O que pode ter de variação aqui? Variação de itens, né? A gente viu que alguns itens são opcionais, dependendo do projeto. A gente viu que pode ter lista de tabela, lista de figura, lista de quadro, né? Nome, mas o esqueleto está aqui. É importante que quando vocês tiverem os seus, vocês façam o esqueleto de vocês, e aí é só preencher. Porque se deixar para preencher tudo no final, formatar tudo no final, né? Acaba gerando alguns erros. Certo? Na última aula, se eu não me engano, alguém perguntou sobre dedicatória e alguma coisa assim. Aí você falou que só teria quando terminasse todo o projeto, né? É isso mesmo. A dedicatória, eu não lembro. Então, o projeto, como é um planejamento, no projeto você ainda não fez nada, né? Você está planejando o seu TCC, é o projeto do TCC. Quando é que vai haver essas sessões aí de dedicatória, agradecimentos? Quando você terminar o TCC. Aí é outro trabalho, entendeu? É outro documento. É o projeto de TCC, é o planejamento. O TCC é o que a gente vai fazer esse semestre. No semestre que vem, vocês vão produzir o TCC, o trabalho de conclusão de curso. E aí é nele que vai ter essas coisas, porque lá vocês vão ter que estar com o trabalho finalizado, né? E aí vocês vão ter lá, são elementos opcionais, né? Que vai ter lá a dedicatória, os agradecimentos. E aí vai ter essa sessão. Em sendo eu mesmo, vou mostrar para vocês aonde colocar, né? Para quem quiser colocar essas sessões de dedicatória e agradecimento. São sessões mais livres, né? São sessões bem informais, assim, onde a gente vai
colocar ali um pouco do nosso sentimento, dos nossos agradecimentos. Beleza? Mas aqui no projeto não tem essa seção, porque não faz sentido, né? Você está agradecendo, você está dedicando o quê? Você ainda não produziu o trabalho, né? Você está planejando ainda esse trabalho. Então não faz muito sentido aqui. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu mudar aqui a apresentação, que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aí que alguns de vocês estão na dúvida, sobre a orientação, né? Esse slide meu aqui não está nem completo ainda, que eu não tive a oportunidade de falar com todos os professores ainda. Mas muito em breve ele vai estar completo. Então, quando eu compartilhar com vocês, ele já vai estar completo. Que é uma parte que eu criei aqui para os orientadores para facilitar para vocês a escolha ou o convite, né, do orientador que vocês querem. Então, eu coloquei aqui os professores que a gente tem disponível. Vocês vão ver que muitos deles não tá nem com nome, sobrenome, então vai ficar bonitinho essa tabela aqui ainda, ou esse quadro vai ficar bonitinho ainda. Mas eu acho que ele vai ajudar vocês, né? Eu queria a opinião de vocês se vai ajudar ou não. Então, aqui eu listei os professores que nós temos disponíveis para orientar-se. Escolhi os professores do curso e alguns professores da veterinária também que têm essa ligação com a agronomia, né? Então, necessariamente, vocês precisam se ater a professores apenas da agronomia, né? Então, coloquei os professores, professor Carlos, Fabrício, da veterinária, né? Não sei se dá aula para vocês também, de alguma disciplina. Jamilson, Dá aula de empreendedorismo, Fabrício. Dá? Então vou até adicionar aqui, ó. Vou até adicionar aqui gestão rural aqui na área de atuação dele. Gestão rural é o outro Vinícius, ele dá empreendedorismo. Ah, empreendedorismo? Vou adicionar aqui então. É bom que vocês já vão me falando. Então, o Jamilson, o Manin, o Ronaldo, é veterinário também, o Vinícius Lemos e o Vinícius Rabiro. E eu coloquei aqui as áreas de atuação deles, né? Então, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, né? Então, não vou ficar lendo aqui, mas dá um exemplo aí. Carlos, hortifruticultura, bromatologia, bioestatística. O Fabrício, vou adicionar para empreendedorismo, né? Mas eu sei que ele conhece bastante também de silvicultura ligado, ele tem plantação de eucalipto. O Vinícius Lemos, né? Grandes culturas, forragicultura, inclusive ele dá aula, né, de forragicultura na veterinária. Fertilidade do solo, extensão, um pouquinho de silvicultura também. O Rabelo, né, bem fera na agricultura de precisão, georreferenciamento, mas aí eu coloquei essas áreas de atuação dele e futuramente vai ter os e-mails deles aqui. Então, ó, qual que é o ideal? O ideal, ó, vocês vão passar para mim, e aí é um pedido meu, e o representante aí de vocês vai me enviar por e-mail, essa semana ainda, os grupos, né, do projeto, ok? Os grupos dos projetos. E aí, a gente tem que bolar uma estratégia para que vocês fiquem distribuídos nesses professores, né? Não adianta ter um professor com 5 e um com 1, porque é ilusão. O professor, se estiver com 5 e o outro com 1, esse que está só com 1 vai conseguir, mesmo que não seja assim, a melhor especialidade dele, ele vai ter muito mais tempo para orientar vocês. Então, vou citar um exemplo. Eu acho que, sei lá, deixa eu pegar aqui um que tenha duas áreas de atuação. Parou de compartilhar a tela? Vou parar, vou repetir. Não, parou não. Parou não? Aqui está falando que parou. Deixa eu só tirar aqui. Loucura. Deixa eu voltar aqui, peraí. Agora saiu. Voltou, né? Voltou. Beleza. Então, por exemplo, aí tem aqui o Ronaldo,
o Ronaldo, que trabalha com nutrição animal. Tem o Carlos também, nutrição animal. Aí vai 5, aí beleza, vocês acharam, não, o Ronaldo, como ele é veterinário, né? Ele é mais fera, vamos dizer assim, falando teoricamente, tá? Ele é mais fera aí na nutrição animal. Aí vai 5 alunos nele, vai um só no Carlos. Só que 5 alunos no Ronaldo, por mais fera que ele tem, seja, ele não vai ter tempo para orientar vocês. É melhor a gente, às vezes, pegar um professor que essa não seja a principal área de atuação dele, mas que vai ter uma disponibilidade do tempo melhor. Então, não adianta, por exemplo, o Vinícius Lemos ter 10 grupos de orientado e o Vinícius Rabelo não ter. Ele não vai ter tempo. E aí, mesmo que ele seja fera, com que tempo que ele vai passar esse conhecimento para vocês? Não vai ter tempo. Então, o ideal é que a gente vá distribuir aqui, ó, tá? Claro, eventualmente algum vai ficar com mais, outro vai ficar com menos, não importa. Mas o que eu não quero é 5 grupos num professor, 0 no outro, 1 no outro, 2 no outro. Então, vamos tentar distribuir de forma da forma mais adequada. Isso, a Verônica perguntou aí, né, Verônica? Então, eu vou pedir para vocês, porque se a gente olhar o nosso checklist aqui, vou tirar aqui um pouquinho, checklist das nossas etapas, ó. Organização das duplas ou trios. Eu já estou achando que como é cultura na veterinária, vou permitir de duplo a grupo de 4. Tá? Vou confirmar isso com vocês já. Como é a cultura na agronomia, né? Estudo e escolha do tipo de TCC, estudo e escolha da área, e aí, sabendo a área que vocês querem fazer, a gente fica mais próximo do orientador, né? Então, o que eu quero que vocês façam para mim essa semana ainda? Por favor, organizem-se em grupos, né? Escolham a área, pelo menos a área do TCC de vocês e o orientador. Aí vocês vão me dar duas opções de orientador, ok? 2 opções, para a gente conseguir distribuir naquela tabela. E aí, posteriormente, eu vou colocar ali naquela tabela o nome de vocês, para a gente distribuir entre aqueles orientadores. Beleza? Lembrando que vocês podem ter co-orientadores do campo, né? Então, tem um agrônomo fera aí que eu vou acompanhar no campo. Ele não pode ser seu orientador, né? Porque o orientador normalmente é o professor ligado à instituição, mas ele pode ser seu co-orientador, vai estar presente no seu projeto, né? Vai estar presente no seu TCC posteriormente também. Beleza? Beleza? E aí vocês se organizam aí, mandem no grupo de vocês. Aluno 1, aluno X, Y, Z, área tal, orientadores de acordo com as áreas dos professores, né, com aquela tabela. Pode ser o orientador, pode ser o Carlos ou pode ser o Ronaldo. Beleza? Vocês colocam lá para mim que a gente vai distribuir da melhor forma possível ali entre os possíveis orientadores. Compreendeu agora, Verônica? Ficou claro? Entendi mais ou menos. Que tá picando aqui para mim, mas... Vou escrever, então. O que você acha? Vou escrever aqui no slide. Pode ser? Pode, não tem problema. Eu vou pegar todos os grupos e te enviar, ou cada grupo vai te enviar por e-mail? Só essa é a minha dúvida. Ó, que eu acho que vai ficar melhor? Se o representante me enviar de todos. Aí, por exemplo, vocês combinam aí, gente, até, sei lá, quinta-feira vocês me enviam, pelo grupo de vocês mesmos, às vezes, e alguém só compila isso, só copia e cola no Word e me manda no e-mail. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Entendi. Entendeu? Compreendeu mesmo? Entendi. E aí você me manda, aí vai estar lá, grupo tal, Carlos, André, José, Leandro, área, grandes culturas, milho, professores que quer que orienta, eu queria o Vinícius ou o Maninho, entendeu? E aí eu vou distribuindo isso aí na próxima aula. A gente vai distribuindo aqui entre os orientadores, ok? Beleza. Depois que a gente definir esses orientadores, assim,
vocês vão enviar convites para esses orientadores, né? Vocês precisam convidar eles e ver a disponibilidade deles também. Aí vocês mandam no e-mail, né? É melhor ser mais formal e mandar no e-mail, né? Às vezes tem algum orientador que você já tem essa intimidade maior, mas eu sugiro vocês, nesse primeiro contato, mandar por e-mail. Ó, pessoal, não sei o quê, vamos fazer o nosso projeto de TCC e o nosso TCC nessa área, né, em, sei lá, agricultura de precisão, georreferenciamento, gostaria que você orientasse a gente, faz esse convite para eles. Tranquilo? É isso. É isso. Deixa eu compartilhar aqui novamente a lista. Deixa eu fazer a alteração aqui. Qual que era mesmo, o Fabrício, que ele dava aula para vocês? Que ele dá Está dando aula para nós de empreendedorismo. Empreendedorismo. Ok. Tem a ver, né? Vou compartilhar aí, ó. Aí vocês tiram um print aí. Tira um print aí vocês, aí vai ter isso na aula também. Mas tira um print aí com os nomes. Eu vou completar essa tabela aí direitinho ainda. Pode ser que mude alguma coisa, mas é pouca coisa. Eu acho que quem me passou essa informação aí dessas áreas, enfim, foi um dos professores, né, falando de todos. E aí eu vou completar com os e-mails também para disponibilizar para vocês. Tranquilo? Então, essa semana ainda, tá? Então, pelo menos tenta mandar isso, na sala de vocês, me mandar isso até sexta, esse e-mail aí, falando, né, com os grupos, os nomes dos integrantes do grupo, a área e 2 opções de orientador para vocês. Tranquilo? Ficou claro agora, Verônica? Ou ficou alguma dúvida ainda? Não, agora deu para entender. Tá. Obrigada, viu? Nada. Beleza, pessoal. Então vamos começar aqui uma aula. Acho que vai dar para terminar a aula de hoje. Eu acho, não sei se eu postei lá para vocês. Vou mostrar para vocês aqui a partir de hoje. Ô, Guilherme, Oi, pois não. eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu não sei se, tipo assim, dá para você responder ou seria melhor um orientador, no caso de algum professor que vai orientar durante o projeto e tal. Se a gente escolhe um tema que já tem, vamos supor assim, muitos trabalhos sobre ele, é mais interessante fazer uma revisão, um TCC sobre revisão bibliográfica do tema, ou a gente deve escolher outro tema para não ficar muito batido? Não. Aqui no nosso curso, vamos dizer assim, a gente não leva tão em consideração, Alice, a relevância do trabalho, o ineditismo do trabalho. Se vocês estivessem fazendo um doutorado, aí uma das normas, uma das regras do doutorado é realmente ter grande relevância e ser inédito na literatura. Nem para um mestrado isso é regra. Então, o mestrado a gente pode, às vezes, repetir o trabalho de uma outra pessoa só para verificar se é daquele jeito mesmo ou se há diferença, ou seja, não precisa de ineditismo. No TCC, no meu modo de entender, a gente não precisa também gerar trabalhos de grande relevância, trabalhos inéditos na literatura, né? A gente tem que fazer aquele trabalho que, mesmo que simples, com capricho. Essa é a minha opinião, né? Da melhor forma possível que a gente pode. E aí você não precisa preocupar muito com isso. Sendo uma área que você queira, né? Sendo uma área que vocês queiram trabalhar, um tema que vocês acham interessante, que vai acrescentar para a vida de vocês, com conhecimento, com experiência, enfim, tá ótimo, tá? Não se preocupem com isso. Já tem muito trabalho falando sobre, sei lá, adubação com tal para milho. Não importa, não importa. Não importa se já tem muito trabalho. Faça o seu, faça mais um, então, mesmo que tudo que você encontre, né, venha a somar com tudo aquilo que já se sabe, mas faça com capricho. Ok, Alice? Ok, obrigada. Nada. Oi. Deixa eu te perguntar.
Claro. A gente ficou meio, como é que eu posso dizer, antecipado, e a gente convidou um professor para ser nosso orientador. E ele aceitou. Tá. Eu queria saber se a gente já pode confirmar com você, ou se você ainda vai, como é que fala? Vai ter uma autorização da sua parte para a gente poder continuar com esse orientador. Não, provavelmente vocês vão continuar, tá? Mas vamos fazer dessa forma. Me manda, da mesma forma, manda lá para a Verônica, né, no grupo de vocês, e depois me manda, né, a área, o nome do grupo, os integrantes do grupo e o professor, porque aí a gente distribui lá, porque eu sei que a maior parte de vocês não tem ainda. Provavelmente quem já tem, quem gerou a concordância, vai continuar da mesma forma. Salvo se, por exemplo, o Vinícius estiver com 5, né? 5 grupos, tem 10 grupos de TCC, de projeto, né? E de TCC depois. O Vinícius está com 5, o Maninho com 4, o resto com 0 e o, sei lá, o Fabrício com 1. Então, talvez aí seja melhor, até para vocês mesmo, estou falando com conhecimento de causa, que se distribuam esses 5, porque o mesmo que, por exemplo, naquela área, o Carlos saiba um pouco menos do que o Vinícius, a atenção que ele vai poder dar para vocês por estar mais vago é muito maior e vai compensar em muito, às vezes, uma deficiência um pouco técnica que ele tenha, de conhecimento específico naquela área. TCC, pessoal, não é só a parte técnica, né? É muito mais. Tanto é que vocês estão tendo aula de projeto de TCC e terão depois de TCC com um profissional que não é agrônomo, eu sou veterinário, mas eu tenho bastante experiência mesmo, sendo muito novo, não tão novo assim, mas tenho bastante experiência nessa área acadêmica, ok? Mas provavelmente vocês vão manter isso aí, mas vão mandar lá para a Verônica e a gente vê. Na aula que vem eu vou montar essa mesma tabela ali, aí eu vou montar já distribuído os alunos de acordo com o orientador, certo? Verônica, pode sim, sem problema. Eu queria dizer, gente, já que vocês já escutaram o Guilherme falar que o prazo é até sexta-feira, vocês não esperarem eu mandar no grupo cobrando. Eu vou mandar, lembrando, com certeza, mas o prazo é até sexta-feira. Vamos tentar aí me mandar até quinta de noite, ou no máximo sexta de manhã, porque eu vou mandar no grupo lembrando somente uma vez. Valeu? É isso aí. Beleza, Obrigada. ótimo, de nada, é isso mesmo. Pessoal, vamos acelerar isso aí. Isso aí é rápido, coisa rápida. Não tem motivo para... Até quinta aí, né? Já tem terça, quarta e quinta, 3 dias. Mais que o suficiente para vocês pensarem nisso aí. 30 minutinhos, se vocês pensarem aí, vocês chegam a essa conclusão aí de integrantes, área e os possíveis professores, já que vocês estão no 9º, né? E já conhecem bastante esses professores aí. Beleza? Bom, agora eu vou começar e terminar a aula que vem. Essas 2 próximas aulas, a gente vai falar de citações, como é que a gente faz citação, e depois de referências. Então, como é que a gente coloca as referências bibliográficas, né? Como é que a gente formata, enfim, dentro do padrão aqui da BNT, que é o padrão que a gente vai utilizar, tanto no projeto quanto no TCC depois. Então, esse aqui é o roteiro que eu vou utilizar na aula de hoje, né? Embora tenham muitos pontos, não é uma aula longa, não. A gente não vai terminar hoje, mas não é uma aula longa, não. Não é muito difícil. E lembrem-se o seguinte, o que está aqui, vocês precisam entender quando eu falei. Não precisa decorar. Nem eu sei isso aqui de cor. Vocês precisam entender, e quando vocês forem fazer as citações, é só voltar aqui nesse documento, é só voltar na minha aula, ou consultar lá o que eu mandei para vocês no portal, para tirar essas dúvidas, ok? Então, hoje, aqui, agora, basta vocês entenderem o que eu estou falando. Então, primeira definição, formatação básica, eu vou mostrar para vocês os tipos de citação que a gente tem, citação direta, citação indireta, citação de citação, e aí eu vou colocar mais situações e exemplos, porque tem algumas situações que fogem um pouquinho do normal. Então, assim, 95% das citações que a gente vai fazer vão seguir assim.
1, 2, 3 regras gerais. 5%, que são aquelas exceções, vão ter situações um pouco diferentes. Aí algumas delas eu coloquei aqui nesse item 6, beleza? Então, o que é citação? Citação é a menção no texto de uma informação que eu retirei de outra fonte, de um trabalho, que eu retirei de um artigo, de um livro, de uma revista, de um site, enfim, de uma tese de doutorado, de uma dissertação de mestrado. Ou seja, é alguma informação, algum dado, qualquer coisa que eu tenha tirado de outro trabalho para colocar no meu, para citar no meu. Por isso que isso chama citação. Eu estou citando outro trabalho, estou citando informações de outras obras no meu trabalho, na minha obra. Seja para ilustrar, seja para sustentar o que eu estou dizendo, né, para afirmar o que eu estou dizendo ali, seja, às vezes, até para contradizer, né? Olha, o resultado do meu experimento deu X, né, mas o outro autor falou que, na verdade, era Y. Beleza, não tem problema, ok? Isso é muito importante. E aí, os nossos trabalhos acadêmicos, científicos, obviamente, também, a gente escreve de forma toda pautada em citações, né? A gente não faz nada, a gente coloca pouca coisa da nossa cabeça. E a gente vai citando os outros trabalhos anteriores, de autores, de livros, de artigos, ok? Os dados necessários à identificação dessa fonte, né, de onde eu tirei essa informação, comumente aparecem no texto, né? A maioria das vezes vai estar no texto. Em algumas poucas situações, que eu vou mostrar até 2 exemplos hoje, pode aparecer na nota de rodapé. O que é uma nota de rodapé? É um espaço no final da folha, no final daquela página, né? Por isso que é o rodapé, é o pé da página. É uma nota no pé da página, rodapé, né? Uma nota no pé da página, uma observação que às vezes a gente coloca. Não é muito comum, é uma situação mais, vamos dizer assim, mais incomum, né? Normalmente não vai ter. Provavelmente a maioria de vocês não vai ter esse tipo de rodapé, muito menos essas notas no rodapé. Uma citação, ela tem 3 tipos de citação. Inclusive, na aula passada, não sei se foi a Alice ou se foi a Verônica, acho que foi a Alice, me perguntou, não, mas tem um tipo de citação que não sei o quê, é maior de 3 linhas, menor de 3 linhas. Realmente, hoje eu vou citar esses tipos. A gente tem a citação direta, indireta e citação de citação. Já adianto, citação direta e citação de citação, são esses 2 extremos aqui, vou até marcar aqui para nós. Citação direta e citação de citação são extremamente incomuns em trabalhos nas ciências agrárias. Então, assim, é muito situacional. Vou utilizar uma vez num trabalho inteiro, é muito difícil de a gente achar esse tipo de citação em trabalhos das ciências agrárias, tanto de veterinária, zootecnia, meio ambiente, agronomia, muito difícil. Citação direta é mais comum, vou mostrar, em trabalhos da filosofia, da pedagogia, dessas, vamos dizer assim, dessas ciências, né, mais teóricas e menos práticas, como é a agronomia e outras profissões das agrárias, beleza? E aí, como consequência, 99,999% das nossas citações serão do tipo indireto. Vou mostrar as 3, porque é importante que vocês conheçam, né? Mas já deixo aqui muito claro que, olha só, a citação que a gente vai utilizar mesmo é a indireta. Muito raramente eu vou utilizar as outras. Beleza? Sei que está um pouco vago ainda, né? Às vezes muito vago. Falando, mas quando a gente vê o que são e os exemplos, que eu trouxe vários exemplos, vai ficar mais claro. Beleza, formatação básica das citações. Ó. Os autores, instituições, títulos, né? Os autores de onde o trabalho, os autores do trabalho de onde eu estou tirando aquela informação, devem ser citadas em letras minúsculas quando presentes ao longo do texto. Exemplo, ó, coloquei aqui alguns exemplos.
Coloquei um exemplo como se fosse eu, tá? De acordo com Alves et al. O que quer dizer et al? Alguém sabe? Alguém já viu isso aqui em textos? Alguém já citou dessa forma? Sabe o que isso quer dizer? Et al? Ou não? O que quer dizer isso aqui? Et al. Et al quer dizer e colaboradores, ou e outros. Isso, simples assim. É uma abreviação, né? Vem do latim para abreviar dessa forma. Então, como é que eu leio isso aqui? De acordo com Alves, que é o meu último nome, né? O meu sobrenome, e colaboradores 2021, o que tem aqui? Tem os autores, Alves e colaboradores, e tem o ano de publicação, né? Vejam que o meu nome, obviamente, a primeira letra é maiúscula, porque é um nome, mas as demais estão minúsculas. Por quê? Porque eu citei ao longo do texto. De acordo com Alves e colaboradores, trabalho de 2021, publicado em 2021, é possível produzir anticorpos IgY em galinhas contra a toxina Y de Clostridium perfringens tipo D, ok? Causador de uma doença. Mas e se eu citar, eu consigo colocar a mesma informação, citar a mesma informação, colocando o meu nome aí, ou o nome desse autor entre parênteses. E aí eu vou mudar, ó, olha só. Em 2021, não, aqui está do mesmo jeito, né? Na próxima, ó. Outra forma de citar também ao longo do texto. Em 2021, Alves e colaboradores produziram, né? Porque Alves e colaboradores produziram anticorpos IgY em galinhas contra a toxina Y de Clostridium perfringens tipo D. Vejam novamente, ó, que o nome do autor ou dos autores está em letra minúscula, porque está ao longo do texto. Não coloquei entre parênteses. Vamos ver quando a gente coloca entre parênteses. Quando o autor ou a instituição, né, estiver entre parênteses, eu coloco tudo em letra maiúscula. Vamos ver o exemplo, é mais fácil a gente ver o exemplo, né, do que ficar mostrando essas definições. Mesmo texto, ó. Veja que a mesma citação de várias formas diferentes. É possível produzir anticorpos IgY em galinhas contra a toxina Y de Clostridium perfringens. Coloquei entre parênteses. Aí o nome vai para o maiúsculo. Alves, tudo maiúsculo, e colaboradores 2021. Ok? Outro exemplo, ó. Foram produzidos anticorpos IgY em galinhas contra a toxina Y de Clostridium perfringens tipo D, ou seja, mudei um pouquinho, né? Mas escolhi fazer a citação entre parênteses. Novamente, nome dos autores ou da instituição, tudo em maiúsculo. Ficou claro aqui? Então, essa é a formatação mais básica das citações. Vou voltar aqui novamente, ó. Ao longo do texto, minúsculo. Entre parênteses, maiúsculo. Certo? Bem tranquilo, não tem segredo. Beleza, aí vamos falar essa é a citação mais básica, é a regra mais básica de citação, né? Que existe. Agora vamos aos tipos de citações e depois a gente vê vários exemplos, né? De utilizações dessas citações. Citação direta. O que é uma citação direta? Citação direta é uma transcrição textual dos conceitos, das informações, de dados que eu tirei de certo trabalho, também chamada de citação literal, ou seja, é cópia fiel. Eu selecionei, copiei e colei no meu trabalho. Isso é uma citação direta, que eu devo citar, fazer de forma adequada. Se eu fizer a formatação, se eu citar uma cópia dessa, uma transcrição literal de um trabalho e colocar no meu texto como uma citação indireta, isso é plágio. Então, eu tenho que fazer isso de forma correta para evitar que o plágio aconteça. Como é que eu faço isso? Deve-se citar o autor, o ano e a página do documento onde eu retirei. Então, qual foi o autor? Qual o ano de publicação? De qual página daquele artigo, daquele livro, daquela revista eu retirei? Vou citar aqui.
Observação, aquilo que eu já falei, citação pouco utilizada em trabalhos das ciências agrárias e da saúde. Isso aqui eu vou utilizar, sei lá, uma vez, é uma coisa, ou nunca vou utilizar nas agrárias, é muito raro a gente utilizar, muito, muito raro mesmo. Não, sempre é raro nas ciências agrárias e incomum ou pouco utilizado em todas as outras. Por quê? Porque a gente não pode ficar copiando e colando, pega num trabalho, copia e cola, pega no outro, copia e cola, citando como tudo direto. Senão o nosso trabalho vira puramente uma cópia, vira uma feijoada de cópias dos outros trabalhos. Que, eu peguei um pedacinho aqui, outro ali, outro ali, outro ali, e eu mesmo não escrevi nada. Com as minhas palavras não tem nada escrito. Isso é muito mal visto, muito mal visto. Então, assim, é mais comuns em trabalhos da filosofia, da história, da pedagogia, quando eu preciso transferir exatamente o que os autores falou. Por exemplo, vou citar um filósofo, vou citar Freud, uma frase do que o Freud falou, beleza. Cito exatamente como ele, transfiro exatamente como ele escreveu, e aí eu discuto em cima daquilo, faço uma citação direta, vou copiar e colar o que ele escreveu. Mas, assim, nos nossos trabalhos, esquece, eu estou mostrando aqui para vocês terem essa noção, mas a gente não vai utilizar isso aqui, não. Raramente. A não ser que seja uma frase clássica de algum grande autor das antigas, mas muito raro, tá? Muito raro mesmo. E aí existem, o que uma das alunas, acho que foi a Alice, perguntou na aula passada, tem a citação direta curta, que é com até 3 linhas, né? Tem a citação direta longa, que é com mais de 3 linhas. Quando a citação, ou seja, eu vou copiar e colar no meu trabalho, certa parte de um trabalho de outro autor, com até 3 linhas, eu chamo de citação direta, e aí eu simplesmente vou colocar ela entre aspas, né? Vou colocar ela entre aspas. Lembrando, né, que ao final dessa frase que eu copiar, que eu citar diretamente, ou no final do parágrafo, eu vou colocar lá o sobrenome dos autores, ano de publicação e página. Vamos ver o exemplo. Então, exemplo aí, ó. Exemplo 1. Entre aspas, ó, a capacidade do homem de produzir e ler símbolos deve ser o ponto de partida da estética. Barbosa, ó, tá entre parênteses? Tá, tudo maiúsculo. 1984, que foi o ano de publicação, e a página de onde eu tirei isso aqui, 81 a 83. O que é isso aqui, ó? Eu copiei isso do trabalho do Barbosa. Ele escreveu exatamente com todos os pingos nos is, com todas as vírgulas, acentos e pontos que estão aí. Eu copiei. Peguei lá, dei Ctrl+C, dei Ctrl+V aqui. Eu não escrevi com as minhas palavras, é uma cópia literal. Aí, como é uma cópia literal curta, tem 2 linhas só, eu simplesmente joguei no meio do meu texto com as aspas. E logo após, coloquei a referência de onde eu tirei isso. Ok? Mais um exemplo. Ó. Quanto mais uma informação utilizada, mais conhecimento produz, maior o seu valor. Beleza. Quem falou isso foi esse tal de Leitão aí, né? Esse autor que tem o sobrenome de Leitão. Eu copiei do trabalho dele. Exatamente como estava. Isso é uma citação direta, é uma cópia literal. E aí eu coloquei entre parênteses, está tudo dentro entre aspas, perdão, está tudo dentro do parêntese, letra maiúscula, Leitão, sobrenome, último nome, o ano, a página de onde eu tirei. Isso, página 13. Mais um exemplo, só para reafirmar aí, ó. Conforme Castro, veja que olha a alteração que eu fiz aqui, ó. Conforme Castro, eu coloquei, em vez de eu colocar entre parênteses, como eu fiz no exemplo 1 e 2, eu simplesmente coloquei ao longo do texto, conforme Castro, letra minúscula, ó, parênteses para o ano de publicação e a página de onde eu tirei. Conforme Castro, em seu trabalho de 1978, página 45, abre aspas. Uma tese deve ser original, importante e viável. Fecha aspas. Ou seja, copiei exatamente o que ele falou. Beleza? Isso é uma citação direta curta. O que muda na citação direta longa? A formatação.
Quando tem mais de 3 linhas de citação, essa minha citação direta longa, ela vai estar num parágrafo à parte, um parágrafo independente, onde eu vou recuar 4 centímetros da esquerda para a direita, ou seja, eu vou arrastar esse parágrafo um pouquinho para a direita, vou mostrar no exemplo. Vou utilizar o espaçamento simples entre as linhas, lembra que em todo o resto eu estava utilizando o espaçamento de 1,5. Para a citação direta longa, eu vou encurtar esse espaçamento, eu vou colocar ele de espaçamento simples. Fonte menor do que a do texto, qual que é a fonte padrão do nosso texto que a gente acabou de ver? 12. Como da citação direta longa tem que ser menor, vai ser fonte 10. E sem aspas. Como eu estou colocando ele num parágrafo à parte, estou jogando ele para a direita, estou mudando a numeração da fonte, estou colocando tudo em espaçamento simples. Aí eu não preciso colocar aspas, está mais do que claro, né, que é uma cópia que eu tirei do outro autor. Aí eu não preciso me preocupar com questão de plágio, né? Já está bem estabelecido. Vamos ver um exemplo que eu trouxe. Ó. Olha o exemplo. Aqui é o texto normal. Deixa eu jogar esse aqui lá para cima. Esse aqui é o texto normal. Ó. Esse aqui é o texto normal. Aqui é o texto normal. Então, as doenças causadas por bactérias do gênero Clostridium, denominadas clostridioses, acometem uma grande variedade de animais de produção. Beleza. Isso aqui é original meu. Eu escrevi. Não tirei de nenhum lugar, tanto que eu não fiz citação nenhuma, tá vendo? Não tem citação. Beleza? Aí eu inseri, ó, um parágrafo que é uma citação direta longa. O que eu fiz aqui, ó? Recuei aqui da esquerda para a direita, então afastei esse parágrafo da direita para a esquerda, diminuí o tamanho da fonte, se vocês perceberem, a fonte está menor, ó. A fonte daqui está menor do que aqui em cima. Também coloquei ele mais achatadinho, espaçamento simples. E aí eu coloquei, as clostridioses estão entre as principais enfermidades, etc., 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 acarretando grandes prejuízos econômicos ao setor produtivo. Entre parênteses, portanto, tudo maiúsculo, Lobato e colaboradores, 2013. Isso aqui que está em amarelo, eu copiei literalmente dessa obra do Lobato. Eu fui lá, dei Ctrl+C e dei Ctrl+V aqui. Por quê? Porque nesse caso eu queria dizer exatamente com as palavras dele. Ok? Eu não quis transferir com as minhas palavras, eu quis utilizar as palavras dele, já que esse é um autor, por exemplo, esse é um texto clássico, é de um autor clássico que é muito fera nessa área aí. Eu quis passar com as próprias palavras dele. Beleza, Fernando. Tranquilo. Ok? Compreenderam, pessoal? O que é uma citação direta e uma citação? Como é que eu faço uma citação direta curta e longa? Ficou claro isso? Engraçado é que aqui eu já identifiquei um erro que eu cometi aqui. Vou até consertar aqui. Antes que eu me esqueça e disponibilize com erro para vocês. Espera aí. Um erro pequeno, vocês nem vão reparar. Beleza, está resolvido. Ficou alguma dúvida ou não? Uma citação direta, curta e longa. Está tranquilo. Então, isso aqui, precisa decorar? Não, precisa entender aqui agora. Não precisa decorar, porque isso aqui, essa coisa de citação, referência, a gente vai consultando, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente volta aqui e consulta. Não precisa decorar, não tem prova, não tem nada, né? Tem que estar correto no projeto e no TCC. E aí, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão consultando aqui. Beleza? Bom, citação indireta. A citação indireta é a que a gente vai utilizar em 99,9% do nosso texto, dos nossos trabalhos das ciências agrárias. Tá? Nesse tipo de citação direta, eu vou reproduzir ideias, informações, dados, resultados, conhecimentos, sem copiar as palavras do autor de onde eu tirei isso. Eu vou utilizar as nossas palavras, a gente vai utilizar as nossas próprias palavras,
Então, vou ler aquele trabalho, vou entender aquele trabalho, vou adquirir aquelas informações, aquele conhecimento, e com as minhas palavras, eu vou transferir para o meu texto. Não posso, de forma alguma, copiar e colar. De forma alguma. Se eu copiei e colei um parágrafo sequer de um trabalho, vai ser detectado no plágio, e é plágio e é zero. E é zero. Isso eu te dou certeza para vocês, é zero. Então, a gente tem que ler o outro trabalho desse autor, entender o que está escrito, adquirir aquelas informações, fazer as nossas anotações, enfim, adquirir aquele conhecimento e escrever com as nossas próprias palavras, né, aquela informação que o autor nos forneceu naquele trabalho. Então, o texto lido ele pode ser parafraseado. O que é isso? Transcrever com novas e nossas palavras, para fornecer as ideias, as informações de conhecimentos que aquele autor disponibilizou para a gente. Tá? Observação, é a citação mais utilizada dos nossos trabalhos, vai estar presente em 99,9% do nosso trabalho. Cuidado, alta incidência de plágio. Então, o que eu vejo é muito aluno, né, na maioria das vezes por inocência, por desconhecimento, copiando e colando o trabalho de um artigo, de um livro, de um texto na internet, citando como citação indireta, né, e sendo pego no plágio, porque isso não pode acontecer. Eu posso citar, mas posso copiar e colar e citar de forma direta? Pode, mas isso é eventualmente, é uma vez num trabalho inteiro que você vai fazer isso. 99,9% das outras vezes tem que ser citação indireta, tem que ser com as nossas próprias palavras, ok? Tem que ser com as nossas próprias palavras. Pessoal, e uma coisa eu deixo claro para vocês, não dá chance para o risco, tá? Ninguém consegue passar desapercebido. Os programas que detectam plágio, eles são muito sensíveis. E a gente ainda confere depois para ver se está tudo ok. Vou mostrar um relatório, por exemplo, para vocês, de como é que funciona esses programas, para mostrar para vocês por A mais B que não tem a mínima chance. Se tiver um parágrafo copiado num trabalho de 50 páginas, esse programa vai me mostrar qual é esse parágrafo, vai me mostrar, inclusive, de onde você tirou esse parágrafo. Ok? Beleza, ó. Não, aqui, como é citação indireta, eu não estou copiando e colando com o autor, eu estou só pegando a ideia do autor, os resultados, a informação, o conhecimento dele, mas eu estou colocando com as minhas palavras, não preciso utilizar aspas, não preciso utilizar qual página que eu consultei, porque muitas vezes o que eu vou transferir para o meu trabalho não está presente numa página específica, está presente no trabalho em si, é a essência do trabalho, é o conhecimento geral que aquele trabalho passa para a gente. Então, não preciso colocar número de página, é só colocar o autor ou os autores e o ano da publicação. Exemplos. Ó, para Saviani, está no corpo do texto, letra minúscula, 1980, uma publicação de 1980, as licenciaturas têm sido desenvolvidas sem considerar psicológicos, demográficos, históricos e econômicos da educação brasileira. Essa frase é original minha. Eu que bolei essa frase. Eu não copiei do Saviani, não. Eu peguei a ideia que ele teve. De alguma forma, ele expôs essa informação no trabalho dele. Eu não copiei. Eu li e entendi, transferi para cá com as minhas palavras. Ó, é possível produzir anticorpos IgY em galinhas contra a toxina epsilon de perfringens tipo D. Em parênteses, entre parênteses, né? Tudo maiúsculo aqui. 2021. Beleza? Essa frase aqui é do jeito que está escrito lá no trabalho do Alves e colaboradores? Não. Uma frase autoral minha. De alguma forma, essa informação estava lá no texto. Mas quando eu passei para o meu, foi com as minhas palavras. Com as nossas palavras. Mais um exemplo. A consorciação de culturas e o plantio direto podem aumentar ou diminuir a densidade populacional de pragas e de inimigos naturais. Eu tirei essa informação lá do ano, um trabalho de 1991,
Mas eu não copiei dele, não. Ele não escreveu com essas palavras, não. Ele, de alguma forma, transmitiu essa informação para mim. Eu adquiri essa informação, esse conceito, esse conhecimento de lá. Coloquei aqui com as minhas palavras. Palavras originais minhas. Deixa eu ver aqui a Alice. Guilherme, por exemplo, como funciona se for assim? No artigo está escrito, fulano é bonito. Se eu for colocar no trabalho bonito, é fulano. É citação indireta ou como se um plágio da vida? Como aí tem 3 palavras, né, Alice? É um pouco complicado a gente mudar, né? Só porque tem que mudar. Mas, assim, quando é um conhecimento mesmo, se a gente tirou da nossa cabeça, você pode ter certeza que nunca vai acusar plágio. Nunca vai acusar plágio. Tá? Nunca. Ainda mais uma frase que tem mais palavras, mais elementos, aí a gente nunca vai acusar. Se eu não copiar e colar, se eu ler, entender aquilo ali, e escrever com as minhas palavras, não vai acusar plágio nunca. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Tem algumas informações que são básicas. Por exemplo, se eu escrever no meu trabalho, me falem uma cultura aí anual que vocês gostam. Uma grande cultura anual. Vocês gostam? Cana-de-açúcar? Soja. Quê? Soja. Soja, beleza. Então, vou escrever no meu trabalho, lá na introdução, com as minhas palavras. Eu estou pensando aqui agora. A soja é uma grande cultura anual, né? Etc, etc e tal. Se eu colocar lá a soja é uma grande cultura anual, esse é um conceito tão já estabelecido, provavelmente outros autores fizeram da mesma forma. Então, pode ser que até ache similaridade. Ó, essa frase, essa pequena frase, a soja é uma grande cultura anual, vai estar presente em outros trabalhos também, mas eu não copiei dos outros trabalhos. Mas é um conhecimento tão básico, né? É algo tão básico que pode achar. Isso não tem problema. Agora, o que não pode é ter uma frase, por exemplo, essa aqui, ó. A consociação de culturas e o plantio direto podem aumentar ou diminuir a densidade populacional de pragas e de inimigos naturais. Essa é uma frase tão complexa, tão cheia de elementos, que é impossível estar presente no meu trabalho e de outro autor por coincidência. Se isso aconteceu, é porque é cópia, é plágio. Agora, frases muito pequenininhas, Clostridium perfringens é uma bactéria gram-positiva. Todo mundo sabe isso. Isso é um conhecimento. A bola é redonda. A terra é redonda. A terra é redonda e tem grande quantidade, a maior parte é de água. Isso é um conhecimento, uma frase pequena, um conhecimento óbvio, conhecimento já estabelecido. É claro que vai ter semelhança com outros trabalhos. Mas à medida que a gente vai pegando informações mais específicas, frases maiores, isso não acontece. O que eu falo para os alunos? Pessoal, se você não está copiando e colando, não se preocupa, nunca vai acusar plágio. Pode acusar algumas semelhanças pontuais, isso não é plágio. Plágio é o quê? Pegar isso aqui, copiar e colar no trabalho, isso é plágio. E aí, se for uma frase, um parágrafo, um trabalho inteiro, não importa. O programa vai pegar esse plágio. Beleza? Consegui responder, Alice? Ficou claro isso? Sim? Beleza. Então, todas essas frases aqui, ó, são citações indiretas que eu fiz. Eu não copiei do trabalho. Eu li o trabalho e tirei um pouco da essência que está presente naquele trabalho, em um parágrafo, em um resultado, né? Enfim, e coloquei aqui com as minhas palavras. Essa é a citação que eu quero que vocês sempre façam. Ah, mas não posso fazer nunca as outras? Muito situacional. Não posso fazer nunca citação direta? Pode, muito situacional. Tem um autor aí que é o mago da agronomia, uma citação lá de 1900 e bolinha, né? Que é o cara assim, é o deus da agronomia, eu quero citar exatamente da forma que ele falou e eu vou discutir em cima daquilo. Beleza, mas isso é situacional. É uma, duas vezes, é uma, duas ocasiões. Você não vai fazer seu trabalho todo de citação direta.
Copiar de um, pá. Copiar de outro vai virar uma feijoada de cópia. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer escrever com as nossas palavras. Beleza. E a citação de citação? Olha que estranho. É mais fácil ver o exemplo. Vai ficar mais fácil no exemplo. Vou citar aqui o que está escrito. Vou explicar, né, o que é. Mas eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de entender quando eu mostrar o exemplo. A citação de citação pode ser apresentada pela citação direta ou indireta de um texto em que o leitor não teve acesso. Ou seja, vamos supor que eu abri um trabalho do Alves e Colaboradores. E eu vi que o Alves e Colaboradores citou um autor, que é o Silva, um trabalho do Silva lá de 1950. Trabalho que ele citou de 1950. Qual que é o ideal? Se eu quero citar aquele trabalho de 1950, do Silva, eu tenho que procurar esse artigo, eu tenho que procurar esse trabalho. Só que, às vezes, esse trabalho é tão antigo que só tem uma ou algumas cópias lá aqui na UFMG, lá na Universidade de São Paulo, não tem ela online, não consigo achar ela online. Entendeu? Não consigo ter acesso a ela por alguma razão, porque não está disponível, porque é um trabalho muito antigo que só tem cópia física, que está numa universidade do país, porque é um trabalho, às vezes, em japonês, um trabalho em alemão, eu não consigo citar diretamente ele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou citar o trabalho que citou ele. Então, nesse exemplo, o Alves citou o Silva, lá de 1950. Não tive acesso ao trabalho do Silva, mas eu tive acesso a um trabalho que citou ele. Aí eu faço uma citação de citação. Vamos ver. Deve-se citar os autores do texto original, o Silva, lá de 50, o ano da publicação, seguidos da expressão apud, que quer dizer citado por, mais os autores da obra consultada, ano de publicação. Observação, citação pouco utilizada. Não vou utilizar isso menos possível, mas é menos pior do que utilizar a citação direta. Mais fácil a gente ver o exemplo. Olha só. A forma de plantio e a consorciação entre diferentes tipos de culturas podem alterar a infestação por insetos e demais pragas dessas culturas. Beleza. De onde eu tirei essa citação foi esse trabalho aqui, o Enden e Williams, de 1974. Mas, por alguma razão, eu não tive acesso a essa obra. Não consegui achar. Por alguma razão, não achei essa obra. Mas eu achei outra que cita ela, que é o Cividanes e Barbosa, de 2001. Então, o que isso quer dizer? Esse é uma informação retirada de Enden e Williams, do trabalho de Enden e Williams, de 1974, que foi citado por Cividanes e Barbosa em 2001. O trabalho que eu tive acesso é esse aqui. O trabalho que eu tive acesso é esse. O trabalho de origem mesmo é esse aqui, porém eu não tive acesso direto a ele. Procurei e não achei. Só achei esse aqui. Isso acontece muito para trabalhos antigos. Às vezes os trabalhos antigos, antes da década de 90, 80 para baixo, 80, 70, 60, é difícil a gente achar o original. E aí a gente cita algum trabalho que citou ele. Ok? Vamos ver outro exemplo. Opa, não tem outro exemplo? Tem sim. Beleza. Mesmo exemplo, só que escrito de forma diferente. De acordo com Enden e Williams, ou seja, quem escreveu isso, de onde está esse conhecimento, é esse trabalho aqui, Enden e Williams, de 1974. De acordo com Enden e Williams, esses são os autores que descreveram isso aqui. Porém, citado por Apud, Cividanes e Barbosa, 2001. Beleza? A informação original está no Enden e Williams. Mas de onde eu tirei? E aí o artigo também vai nas referências no final do trabalho, né? Boa pergunta, ótima pergunta. Vou responder já. Ótimo, muito boa pergunta. Vou responder já. De acordo com Enden e Williams, 1974, de onde originalmente essa informação está, citada por Cividanes e Barbosa em 2001, ou seja, esse foi o trabalho que eu encontrei.
A forma de plantio, consociação entre diferentes tipos de cultura podem alterar a infestação por insetos e outras pragas. Beleza, ótimo. Eu sei que a informação foi do trabalho de 74. Não consegui achar, citei o Cividanes e Barbosa. Quem que eu vou colocar lá nas minhas referências? Não vou colocar nas minhas referências o trabalho original, porque eu não tive acesso a ele. Eu vou colocar o trabalho de onde eu tive acesso. Então, quem eu vou colocar nas referências é o Cividanes e Barbosa. Tá? Não é o Eden Williams, porque eu não tive acesso a esse trabalho. Eu sei que ele existe, eu sei que ele foi citado por esse outro, mas o que eu tive acesso é o que está em verdinho aqui. É ele que eu vou referenciar lá. Ok? Mesma coisa, é o mesmo exemplo citado, utilizado de formas um pouco diferentes, né? Para Eden Williams, 1974, veja que aqui está tudo em minúsculo, né? Citados por, o que eu fiz diferente aqui? Em vez de colocar o APUD, eu coloquei citado por. Quando eu coloco no corpo do texto, eu posso fazer dessa forma. Quando eu coloco entre parênteses, não, devo colocar APUD. Citado por Cividanes e Barbosa, que é o trabalho que eu consegui ter acesso e que vi que citava esse outro. Beleza? Então, essa aqui é uma opção que às vezes a gente tem que utilizar quando não achamos o trabalho original. Ok? Mas não é um álibi para eu... não é... fiquei com preguiça de buscar o artigo original. Vi em algum trabalho, um outro, e fiquei com preguiça de buscar. Aí eu vou citar como APUD. Não, a gente tem que buscar. É para confirmar aquela informação. Se porventura eu não achar, aí eu posso utilizar essa opção. Vejam que também é uma condição, é algo muito situacional. Então, não é para eu ficar utilizando a Deus dará. Algumas vezes, quando não tem opção, né? É uma coisa assim, para me socorrer em alguns casos. Não é para eu ficar fazendo meu trabalho todo com APUD. Não é bem visto também. Certo? Beleza? Estão cansados ou aguenta mais um pouco? Vamos ver algumas situações básicas aqui, porque eu trouxe vários exemplos, tá? Vamos ver algumas situações, exemplos mais básicos. E aí as mais incomuns a gente deixa para a aula que vem, a gente dá uma recapitulada da aula que vem. Então, ó, mais situações e mais exemplos. Obra de um autor. Como é que eu cito um autor? Ó, o corpo do texto. Segundo Alves, minúsculo, letra minúscula, 2021, a purificação da toxina Epsilon em uma etapa foi suficiente para a produção da vacina. Show. Uma citação indireta no corpo do texto, então o Alves está letra minúscula. Ele é um autor sozinho, o trabalho é só dele, ele fez sozinho. O ano de publicação é o ano de 2021. Ó, outra forma, o que mudou daqui para cima? É a mesma informação, né? Mesma informação, mas eu escrevi de formas um pouco diferentes. Ó. Coloquei entre parênteses, tudo maiúsculo, Alves, todas as letras maiúsculas, 2021. Beleza. Obra de 2 autores. Para determinar o potencial de rendimento da cana-de-açúcar, será utilizada a metodologia adotada e mostrada por Monteiro e Centelhas, de 2014. Está no corpo do texto, não está entre parênteses, letras minúsculas. 2 autores, Monteiro e Centelhas. Não coloquem I comercial, tá? Eu vejo muitos trabalhos aí com I comercial, aquele I todo bonitão lá. Não, coloca o I normal, entre parênteses o nome de publicação. E se posso optar pela mesma citação indireta aqui desses 2 autores, colocando entre parênteses. O potencial de rendimento da cana-de-açúcar foi determinado. Beleza, foi determinado. O que eu entendo com isso aqui? Que eu utilizei a metodologia de Monteiro e Centelhas. Aí eu não coloco P dentro do parênteses. Tudo maiúsculo, Monteiro, ponto e vírgula, Centelhas, 2014. Ok? Beleza? E quando tiver 3 autores? 3 autores, de acordo com a BNT, o que eu acho muito estranho, mas de acordo com a BNT, vou citar os 3 autores, os sobrenomes dos 3 autores também.
Conforme Alves, Silva e Lobato, 2013, aviculturas de pequeno porte e familiares são mais acometidas pelo botulismo. 3 autores, Alves, vírgula, Silva e Lobato, minúsculo, porque está no corpo do texto. Mesma informação, citando de forma um pouco diferente. Aviculturas de pequeno porte e familiares são mais acometidas pelo botulismo. Entre parênteses, tudo maiúsculo. Silva, ponto e vírgula, Alves, ponto e vírgula, Silva, ponto e vírgula, Lobato, ano de publicação, 2021 não, né? 2013, né? Eu errei aí. 2013. Depois eu vou corrigir aí, que é o mesmo trabalho. E quando for mais de 3 autores, é muito comum, né, que os trabalhos tenham vários e vários autores. Aí, para eu não ter que ficar aumentando muito a minha citação, imagina um trabalho que tem 10, 15 autores. Eu vou ter que ficar citando lá Alves, Silva, Lobato, Silvana, Pereira, Pinto, Gonçalves, Drummond, Machado, Andrade, segundo. Não existe isso, né? É inviável. Aí, quando tem mais de 3 autores, eu coloco só o nome do primeiro autor, né? O sobrenome do primeiro autor, mas essa expressão aqui é tial, em minúsculo, com ponto no ao aqui, que quer dizer o quê? E colaboradores, ou e outros. Vamos ver exemplo. Regiões com alta evapotranspiração potencial e variabilidade da precipitação possuem maior demanda por água em cultivos irrigados. Quem falou isso? Entre parênteses, Salviano é o sobrenome do primeiro autor. Só que tiveram vários outros autores aqui, pelo menos 4 ou mais. Salviano e colaboradores, trabalho publicado em 2016. O mesmo trabalho, citado de uma forma um pouquinho diferente. Regiões com altas evapotranspiração potencial e variabilidade da precipitação, segundo Salviano, minúsculo, a letra minúscula, segundo Salviano e colaboradores, de 2016, possuem maior demanda por água em cultivos irrigados. Ok? E esses 3 aqui, pessoal, essas 4 aqui, exemplos, obra de um autor, 2 autores, 3 autores e 4 autores, já bate aí, já nos mostra a maioria, 95% das citações que a gente vai fazer, vão se enquadrar aqui nessas situações aqui. Ok? Alguma dúvida aqui? Ou tá tranquilo? Acho que eu vou parar por aqui. E a gente temos sempre passado do tempo, né? Tá bom. E a gente finaliza as citações e começa as referências na aula que vem. Ficou claro? Ou ficou alguma dúvida? Lembrem, não precisa decorar. É claro que à medida que a gente vai fazendo, maior parte dessas formatações eu já sei de cor, de tanto fazer, mas várias vezes, em várias situações, eu tenho que voltar lá atrás, consultar o documento, verificar, tirar uma dúvida de como é que faz essa formatação para deixar direitinho. Então, o importante é realmente entender como é que foi feito, né? O que são isso, e aí quando vocês tiverem dúvidas, esquecerem, volta nesse documento, consulta e faz do jeito correto. Beleza? Algum documento? Tá bom por hoje? Algum documento? Alguma dúvida ou tá bom por hoje? Acho que tá bom, né? Hã? Acho que tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Por hoje tá bom. A gente finaliza na aula que vem.